Seja bem-vindo ao CONAT 2019. Eu sou Daniele Bento, consteladora e terapeuta holística. E hoje a minha palestra é sobre constelação familiar e sobre Ho'oponopono. Como está a sua vida? Como você está hoje? Como estão os seus relacionamentos? Você percebe que você tem relacionamentos saudáveis ou relacionamentos doentios? Ou tem dificuldade de comportamento, timidez, dificuldade de se relacionar? Como que tá aí a sua vida? Como anda a sua prosperidade? Sua profissão? Está alinhada com o seu propósito de vida? Você percebe que faz sentido para você o que você faz? A sua rotina de trabalho? Como está tudo isso? Vamos falar um pouquinho disso tudo hoje? Vamos trazer mais cura, harmonia e plenitude para a vida? Vamos comigo? Muito legal esse conjunto de palestras e eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho, não só do que eu trabalho, mas do que eu vivo há alguns anos e vou contar um pouquinho aqui para vocês. Eu saí do mundo corporativo e me tornei terapeuta holística. Então, eu fiz essa transição de carreira, porque eu sou graduada em administração de empresas com comércio exterior. E ao longo dos anos, eu fui percebendo que era muito bom, mas não fazia tanto sentido, porque eu não podia ser eu mesma, eu tinha que me encaixar em alguns lugares. E isso saía da minha essência. Com o tempo, eu fui conhecendo as terapias e trabalhando alguma coisa em mim, né? Trazendo cura para mim. Foi quando eu conheci o Ho'oponopono. E o Ho'oponopono é uma técnica de autocura havaiana. Eu já vou contar um pouquinho para vocês mais sobre ela e como ela pode atuar na sua vida no dia a dia e mudar os nossos estados mentais, emocionais. E aí eu conheci o Ho'oponopono e fui estudando junto com as outras técnicas. Quanto mais eu estudava, mais eu fazia uma cura em mim. Eu percebia que a minha vida mudava, que a minha percepção mudava, que os meus relacionamentos melhoravam. E, observando tudo isso, acabei hoje me tornando, fazendo essa transição de carreira, percebendo que o que eu tinha passado, eu já poderia ajudar outras pessoas a saírem do estado que elas estão para um estado de maior plenitude. E assim fui estudando e me tornando terapeuta holística e consteladora, que são temas que eu adoro falar. E quando eu fui convidada para fazer o CONAT, né, o Lúcio, eu pedi para falar sobre constelação familiar e Ho'oponopono, porque são duas técnicas que a gente consegue no dia a dia aplicar na vida. Eu aplicando na vida, eu não dependo de outra pessoa. Lógico, um terapeuta pode auxiliar e muito, mas no dia a dia, às vezes, não dá pra gente fazer uma terapia todos os dias ou toda semana. Então, são técnicas que a gente consegue fazer conosco sem precisar, eu falo, a mais barata possível, né? É só realmente depende do nosso tempo. E aí, cada um tem o seu valor. Então, quando eu descobri, eu fui caminhando e fazendo e praticando, porque mais do que ouvir alguém falar, mais do que aprender, para mim fazia sentido eu testar em mim. E é esse convite que eu quero fazer para vocês hoje. Testarem esse novo conhecimento. Se você já conhece um pouquinho e quiser se aprofundar, por favor, fique até o final desse vídeo para a gente interagir. E estou à disposição depois também, é só você entrar em contato conosco para que eu possa esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos começar com o Ho'oponopono. E depois eu vou explicar no final um pouquinho a junção dos dois, tá bom? Então, no Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana criada pelos Kahunas, né? Os Runas, que eram curandeiros, curadores do Havaí. Esse conhecimento eu aprendi com o Dr. Hugh Len e o Joy Vitale no curso Ho'oponopono que eles fizeram
Mas o Dr. Hewlett aprendeu com a Morná Simeona, que foi quem começou a identificar esse chama Ho'oponopono de identidade própria. Como que era antigamente? Por que virou identidade própria? Como que era o Ho'oponopono? O curandeiro, os runas juntavam a família, as pessoas que tiveram problemas, fazia-se uma roda. E cada um trazia o seu ponto de vista, então a pessoa tinha algo de apoio, que era quem tivesse com esse bastão, por exemplo, tinha o poder da palavra. Então, ninguém mais da roda poderia intervir no ponto de vista da pessoa. E assim, no final da roda, todos tinham falado o seu ponto de vista e o Kahuna trazia uma solução depois de ouvir todos os pontos de vista. Dessa forma, cada um se sentia honrado e respeitado e a gente, nessa roda poderia ouvir o que tinha acontecido em relação para cada pessoa, porque às vezes eu vejo de um jeito, me dói de um jeito, a outra pessoa vê de outro jeito e às vezes não dói tanto quanto doeu para mim. Então, essa diferença de ponto de vista e de afetar cada um se colocava na roda e depois se trazia uma solução e todos tinham tranquilidade, harmonização e voltavam para suas casas com a solução já estabelecida. Só que a Morná Simeona, com o tempo, ela percebeu que não estava toda hora para chamar a família, colocar todo mundo em roda, não é mesmo? Que ela começou a perceber essa transição dos anos. E aí ela não tinha como juntar todo mundo. Foi quando que ela identificou que dava para usar todo o conhecimento no Ho'oponopono Identidade Própria. Eu sozinha na minha casa, eu sozinha no meu trabalho. Então ela começou a praticar e viu que dava sim para ter esses benefícios dessa solução, dessa harmonização de todo o sistema, através do Ho'oponopono Identidade Própria. Como a gente faz Ho'oponopono Identidade Própria? O Ho'oponopono ele é baseado em 4 frases. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. É um mantra? Não, mas eu brinco, pode ser. É uma oração? Não, mas pode ser. O que é para cada um. E o que significam essas frases? Essas frases atuam no nosso subconsciente. Então, o que significa o sinto muito? O sinto muito significa assim. Dani, sinto muito. Então, eu vou falar para mim, identidade própria. Existe algo que me incomodou, que entrou em mim e eu sinto muito, eu não percebi que isso aconteceu. Por favor, me perdoe. Me perdoe por eu não ter consciência e agir no inconsciente. Eu te amo, né? Te amo. Eu me amo. Significa o amor do todo. O universo, para quem acredita em Deus, é o amor do todo. É a conexão com a divindade. Então, quando eu me amo, eu me respeito, eu me aceito, e quanto mais amor eu tenho, mais cura eu realizo em mim, mais cura eu realizo no subconsciente coletivo e no consciente coletivo. E sou grato. Quando nós acessamos a gratidão, aquela sensação de gratidão, eu trago uma elevação da vibração. E a gratidão se conecta com o amor e vice-versa. Então, um está entrelaçado no outro. Já algumas pessoas já falam só o eu te amo. Para algumas pessoas já pode estar fazendo sentido. Para quem ainda não faz, está conhecendo o Ho'oponopono agora, eu realmente sugiro que faça as 4 frases. Porque às vezes a gente tem alguma coisa em nós que a gente não sabe por que aquilo aconteceu.
Então é importante a gente falar sinto muito para nós mesmos, porque isso também traz um acolhimento, um amor próprio. Sinto muito, eu fiz isso sem ter total consciência. E tudo bem. Então, quando eu pratico essas 4 frases, eu estou mandando mensagem para o meu subconsciente enviar mensagem para a divindade, Deus, universo. Porque o Dr. Guilherme, o que ele fala? Que a divindade sabe o que precisamos limpar em nós, o que é preciso purificar em nós, para que recebamos inspiração, para que possamos agir com a nossa consciência, com a nossa sabedoria. Então, quanto mais eu faço Ho'oponopono, eu limpo memórias que estão lá no subconsciente. Então, alguém me trata com muita autoridade. E aí eu já fui lá atrás, quando eu era criança, ou na minha fase de adolescência, eu criei uma crença de que quem fala de forma autoritária comigo, isso me incomoda. Então, se eu percebo isso, eu tenho consciência. Só que muitas vezes eu não percebo e faço o quê? Reajo. Eu já falo para aquela pessoa que eu não gosto dela sem de fato conhecê-la. Porque existe uma memória que aciona quando essa pessoa fala comigo. Tudo bem até aqui? Então, quando eu aciono essa memória, eu reajo. Quando eu faço o Ho'oponopono e purifico, eu limpo essa memória. Eu falo, dá uma limpeza, ela continua existindo, né? A gente limpa, dá uma clareada nela, mas ela existe. Só que eu vou impedir com que essa memória haja sobre mim. Que toda vez eu fique reagindo a alguma situação. Então, eu vejo algum sofrimento, algum cachorrinho abandonado na rua, alguém que tem alguma doença e logo me conecto, sofro, quero salvar. Gostaria que fosse diferente com aquela pessoa. Por quê? Eu preciso respeitar o livre-arbítrio dela. Eu não sei o que ela veio fazer aqui, certo? Então, se eu tenho essa consciência de livre-arbítrio, de consciência, de cada um atrai para a sua vida o que faz sentido para a energia da pessoa, por que isso me incomoda? Porque existe alguma coisa em mim. Então, no Ho'oponopono, a gente vai limpando essas memórias do nosso subconsciente para o todo. Então, a gente tem as nossas memórias individuais, mas também a gente tem a memória coletiva. Então, quando eu faço o Ho'oponopono para mim, eu vou purificando as memórias que tem também no todo. Dessa forma, a gente evita que outras pessoas também sejam acionadas por essas memórias ruins. Então, eu gosto de falar assim, no Ho'oponopono, eu me curo para curar você. Você se cura para me curar. E juntos nós curamos o mundo. Com todo amor e respeito. E humildade. Essa frase significa o quê? Que quando eu limpo as minhas memórias, as minhas percepções em relação às pessoas, eu permito uma nova informação no subconsciente coletivo. Então, teremos menos dores, menos sofrimentos, menos doenças e assim por diante. Então, vamos colocar num exemplo agora do Ho'oponopono. Então, um exemplo de relacionamento. Eu não me dou, eu acho que uma pessoa não gosta de mim. Então, vou dar aqui o exemplo. O Paulo não gosta de mim. E eu fico repetindo isso. O Paulo não gosta de mim. Seja um relacionamento amoroso, seja meu chefe, seja um colega da academia, do trabalho, de qualquer relação, ok? Então, Paulo não gosta de mim. E eu fico repetindo essa frase. Paulo realmente não gosta de mim? Ou Paulo tem uma ação comigo, umas atitudes que eu não gosto em Paulo? Então, eu faço assim. Divindade, por favor, limpe em mim o que impede o meu bom relacionamento com o Paulo. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Quando eu vou fazendo essas frases, o meu subconsciente começa a entender
Eu não sei o porquê, sinto muito, entrou alguma coisa em mim, no meu sistema, tipo um vírus de computador. Entrou um vírus, a gente não enxerga o vírus, mas ele tá lá. Então, as memórias que nós ativamos em nós são memórias, entre aspas, ruins. Então, eu vou limpar essas memórias ditas ruins para que a minha relação com Paulo seja melhor. Paulo tem uma doença. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho torceu o tornozelo. O que está em mim que causou a torção no tornozelo dele? Eu faço Ho'oponopono para mim, porque a dor dele me incomoda, eu sinto, ou seja, temos uma memória em comum. Então eu faço Ho'oponopono em mim para limpar esta memória em comum. Muitas pessoas falam assim para mim: Dani, pode sim fazer Ho'oponopono para o outro. Eu gosto de falar assim, cada um faz o que quiser. Eu só tô aqui compartilhando o que eu aprendi com o Dr. Guilherme Joy Vitale. Então, a gente aprende da fonte e aí cada um tem as suas percepções. Mas eu acho importante eu honrar o meu ensinamento, né? O ensinamento que eu recebi e passar ele para vocês. E aí cada um tem a sua percepção. Na minha percepção, a gente não faz para o outro porque tudo está em nós. Se eu faço para o outro, eu me julgo boazinha, solidária. Não que a gente não seja nada disso ou tudo isso. Eu interfiro na força do outro. A hora que a gente fala de constelação, talvez vocês compreendam um pouquinho mais, tá bom? Eu interfiro no outro e não estou assumindo a responsabilidade que eu tenho nisso tudo. Dani, autorresponsabilidade? Sim. Ho'oponopono é assumir a responsabilidade por tudo que chega até mim. Tudo. Então, você que está aí assistindo, de repente você fala assim, vai me mandar uma informação, contar um caso seu. Eu tenho responsabilidade sobre isso, nem que seja no todo. Talvez a gente tenha alguma reverberação em alguma questão, com pai, com mãe, com filho, mas no todo a gente também tem uma memória em comum. Então, a minha responsabilidade é limpar esta memória em comum que temos. Tudo bem? Então, quanto mais Ho'oponopono eu faço, mais eu limpo essas memórias. E o Joy Vitale chama de estado zero, que é um quadro branco. Então, se a gente falar aqui, Dani, qual é a chave do autoconhecimento? Aí a gente começa. Constelação familiar, Ho'oponopono, Reiki, cura quântica, Magnify Healing, EFT, enfim, certo? Meditação, yoga, caminhada, corrida. Cada um se identifica com um, certo? No Ho'oponopono, a gente tem um quadro e vai escrevendo tudo isso. Só que tudo isso é mental. Tudo isso são ações. O que o Ho'oponopono quer é que a gente fique no estado zero e aceite o nosso propósito de vida, aceite a nossa inspiração, a inspiração que vem do todo, para que nós sejamos guiados pela vida de uma forma harmônica e possamos realizar tudo que desejamos, tudo que merecemos. Então vamos falar um pouquinho de prosperidade que todo mundo quer. Como que eu faço Ho'oponopono para minha prosperidade? Então eu tô sem dinheiro. Divindade, por favor, limpe em mim todas as memórias de escassez. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E nisso, nas memórias de escassez, o que mais que tem nas memórias de escassez? Então eu percebo que dinheiro é sujo. Divindade, por favor, limpe em mim tudo que me faz acreditar que o dinheiro é sujo, que o poder corrompe. E aí a gente vai identificando algumas crenças que também são memórias. Eu gosto de fazer assim porque para mim a memória é como se ela fosse uma bolinha. Memórias que nós podemos limpar. Então, quando eu limpo em mim, eu colaboro também com a prosperidade do outro. E o que é prosperidade? É querer para o outro o mesmo que eu quero para mim. E nós merecemos. Então, quando a gente está em conexão com essa divindade, com o todo, com a unicidade, quando eu tô nisso, não existe escassez.
existe saúde, existe abundância, existe relacionamentos saudáveis, existe propósito de vida e não sofrimento. Eu percebo que cada um tem o seu sentido, a sua direção, e eu não interfiro nisso. Sigo o meu caminho é leve. E muitas vezes a gente acha que a felicidade nem faz parte muito da gente, né? A gente distancia, eu falo, a gente terceiriza a minha felicidade e responsabilidade do outro. Por isso que eu gosto muito do Ho'oponopono, para trazer essa responsabilidade para a nossa vida. Um exemplo que eu gosto bastante de dar é sobre quando a gente está como pedestre. Eu vou lá, piso na faixa de pedestre e falo assim: ah, pedestre tem preferência, o carro que pare. E piso e vou andando. Quem nunca ou já fez isso ou já presenciou isso? Eu estou dando a minha vida na mão de outra pessoa. Olha, por favor, observem isso com muito amor, mas eu quero que traga reflexão para vocês. O quanto a gente transfere essa responsabilidade da nossa felicidade, da nossa vida para outra pessoa. Seja governo, seja chefe, seja pai e mãe. A vida é nossa e a responsabilidade é nossa. E a gente pode sim fazer diferente. O Ho'oponopono nos traz essa beleza. Não acreditem em mim. Pratiquem, observem em vocês. Eu tive imensas mudanças de percepções minhas, que eu juro que o outro que mudou, mas não, eu percebo que sou eu que mudei. Eu mudo o meu olhar quando eu compreendo o outro. Não é empatia, é compreensão de que tudo está certo no seu devido lugar. E que se aquela pessoa chegou até mim brava, amorosa, zangada, o que for, violenta, a responsabilidade é minha. E eu posso mudar. Lembra a gratidão? Questão de vibração. Quando eu percebo que muitas situações ruins apresentam-se na minha vida, eu preciso mudar esse padrão vibracional. E o Ho'oponopono com a frase sou grato nos ajuda nessa vibração, nessa mudança de vibração, elevação. Que isso é muito importante para nos mantermos bem no nosso processo de autocura, de autoconhecimento. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Ho'oponopono, 4 frases. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu assumo 100% a responsabilidade de tudo que chega até mim. Ok? Guarda isso, por favor, que agora a gente vai falar de constelação familiar. Então vamos para a constelação. Na constelação, criada, eu gosto de falar identificada pelo Bert Hellinger, porque são leis naturais, assim como a lei da gravidade, né? Que a caneta, eu acreditando que a lei da gravidade atua sobre mim ou não, ela cai. Certo? Não testem o brinco, não testem isso em casa. Ninguém se joga, né? Ninguém que está tranquilo e saudável faz isso, né? De se jogar. A gente faz o quê? Sabe que essa lei atua sobre nós e não arriscamos a nossa vida, a não ser que tenhamos alguma questão, certo? Bert Hellinger identificou essas leis, que são 3, a gente chama de leis naturais, ordens do amor, leis do amor. Aqui a nomenclatura não importa. O que importa, eu falo, é o quanto elas o quanto elas atuam realmente sobre nós, a gente acreditando ou não. Então, quais são elas? São 3 leis. Pertencimento. Todos têm o direito de pertencer ao sistema. Dani, o que é um sistema? O sistema é quando eu e uma outra pessoa estamos juntos para determinado assunto, para determinada causa, para determinada situação. Então, se forma uma egrégora. E a partir do momento que 2 pessoas com a mesma intenção, nós temos uma egrégora que a gente chama de sistema. Então, uma família é um sistema, uma empresa é um sistema, um condomínio é um sistema, a cidade é um sistema, o Brasil é um sistema, e assim por aí vai. Tudo bem? Entenderam o sistema?
mais de uma pessoa, com a mesma intenção, com o mesmo propósito, já formamos um sistema. Qual atua muito, 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 muito sobre nós? O familiar, que é de onde nós viemos. Então, segura aí que eu vou explicar tudo. Então, vamos lá. Pertencimento, todos têm o direito de pertencer ao sistema. Se eu faço parte, estou com a mesma intenção, eu pertenço a este sistema. Outra lei, lei da hierarquia. Quem vem antes no sistema tem precedência de quem vem depois. Como assim? Minha avó é maior do que minha mãe é maior do que eu e eu sou maior do que meu filho. Numa empresa, os fundadores são maiores do que os diretores, gerentes, supervisores, desde que todos tenham entrado no mesmo tempo. Quem criou a empresa? Os fundadores, então eles são maiores. Os fundadores não fazem mais parte da empresa, a empresa foi vendida. Os fundadores fazem parte? Sim. Eles precisam ser honrados, porque a história da empresa começou com eles, então eles têm mais sabedoria. Assim como na família, quem tem vamos supor, o meu avô não teve estudo, e aí eu fui lá e estudei em Harvard. É um exemplo, eu não estudei em Harvard, tá? Eu fui lá e estudei em Harvard. Eu acho que eu sei muito mais que o meu avô. Eu me acho maior, então às vezes eu tenho mais condição financeira que o meu avô e humilho. Acho que posso mandar na vida do meu avô. Não, meu avô sabe mais do que eu no meu sistema. Até porque eu brinco, o sistema é dele, eu cheguei depois. Então é muito importante essa lei da hierarquia, que muitas vezes a gente não se coloca no nosso devido lugar. E eu já vou explicar como isso causa, a gente chama de emaranhamentos no sistema. Eu gosto também de dizer os encrencas, os enroscos da nossa vida. E a terceira lei é a lei do equilíbrio, ou lei da compensação entre o dar e o receber. E essa é muito importante também, todas são, mas essa é legal porque a gente consegue sentir mais no dia a dia, perceber se eu tô dando mais, se eu tô recebendo mais, aonde que eu tô neste equilíbrio, eu estou neste equilíbrio ou não? Então eu dou para você e espero que você me retribua. Já na família, pai e mãe nos deram a vida. Então essa lei de equilíbrio, ela não vale muito para pai e mãe. Então a gente não tem nada maior do que a vida, certo? Então o que é maior do que a vida? Só gerando uma outra vida, a própria vida. Então, quando eu tenho essa lei em equilíbrio, a minha vida prospera, eu tenho bons relacionamentos, os meus relacionamentos são saudáveis. Quando eu dou demais, eu interfiro, eu invado o espaço do outro, achando que sei mais do que ele, ou que estou com a minha vida ganha e consigo superar, ele está precisando, a vida dele está mais difícil, então eu vou lá e invado a relação e faço muito por ele. Então gera um desequilíbrio. Ou me coloco também numa posição muito só de receber e nunca contribuo, nunca faço nada para o movimento deste equilíbrio. Também estou em desarmonia. Então eu gosto de chamar de amor mais. Se eu, numa relação, estou em equilíbrio, o que significa? Eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho. E aí a gente se gosta, então eu faço um pouquinho e mais um pouquinho. E aí você fica feliz com a minha atitude, percebe o amor que eu coloquei e fala, tudo bem, então eu vou retribuir porque, nossa, a Dani me fez uma coisa tão legal, eu faço também e ponho mais um pouquinho. Aí assim a gente vai crescendo, é uma relação que cresce saudável, que cresce no amor. E eu recebo muitas pessoas para fazer constelação, em sessões de terapia, que tem muitos problemas de relacionamento. Só que às vezes a gente não percebe que é só essa lei que está em desequilíbrio, ou pelo menos ela que a gente identificou primeiro. E aí quando a gente se coloca no nosso lugar, espera o outro também retribuir, o outro chegar,
a gente consegue ter mais equilíbrio. Porque se eu vou dando, esse distanciamento fica muito grande. Então, olha como eu sou boazinha e olha como você não é. Ou olha como eu sou forte, olha como você é fraco. Porque se eu faço tudo por você e você não consegue chegar, eu tiro a sua força. Agora, se eu espero, eu faço um pouquinho, espero você, eu tô falando o quê? Eu te aguardo, você tem força. E compreendo que é tudo que você tem. Ou a gente se sente, né? Ou a gente se sente ingrato, ou a gente se sente superior, ou devedor. O outro faz tanto por mim que eu não consigo recompensá-lo. Então, é muito importante essa lei, principalmente no dia a dia, que é algo que fica mais fácil da gente aplicar. Então, o que a gente percebe nas constelações? Que essas 3 leis atuam sobre nós, a gente acreditando ou não, e eu preciso identificar quais dessas leis estão em desequilíbrio, quais estão sendo rompidas, se eu estou fora do meu lugar, se eu estou pertencente, se eu não estou, e colocá-la novamente em ordem. Como que eu coloco em ordem? Lógico, numa constelação, numa sessão de constelação, as pessoas são os representantes e se colocam numa roda, em movimentos, e aí a gente vai fazendo esses movimentos, a gente utiliza frases de cura para harmonizar e colocar essas 3 leis em equilíbrio, para trazer o que? Paz para todo o sistema, cura para todo o sistema. Então eu vejo a minha vida por um outro ponto de vista, tenho uma imagem de solução, com essa imagem de solução eu trago compreensão, com essa nova compreensão eu consigo ação. E aí eu vou para minha vida com essa nova informação, com mais força para ter ação. Porque numa das bases da constelação, que é base científica, ela é baseada na física quântica, nos campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake, na epigenética. Então, o que acontece? A gente percebe, foi comprovado pela epigenética, que no nosso DNA a gente traz informações dos nossos antepassados, né, do meu bisavô, da minha bisavó, da minha avó, as dores, não só cor de pele, cabelo, olhos e tudo mais, mas também as nossas dores emocionais e alegrias. Só que são as dores que causam as encrencas. Quando eu desrespeito essas leis, eu causo os problemas da minha vida. Eu me emaranho. Eu percebo que, um exemplo, nossa, eu tenho muitos altos e baixos financeiros. Ora está tudo bem, ora não está. Nossa, eu trabalho muito. Quantas vezes a gente não conhece muitas pessoas que trabalham muito e não tem dinheiro? E aquelas que trabalham e não ganham muito e tem muito dinheiro guardado. Então, por quê? Né? Uma das questões na constelação que é identificado, quem gera a vida? Biologicamente falando, um homem e uma mulher. A mulher, ela gera durante 9 meses, alimenta, depois, na maioria dos casos, amamenta, né? Então, olha quanta prosperidade tem nisso, né? Nós temos tudo o que precisamos durante um grande período da nossa vida fornecido pela nossa mãe. O pai, depois que o filho nasce, traz o alimento. E aqui sem conotação homem, mulher, machismo, feminismo, nada disso, tá? Por favor. O que eu tô querendo trazer aqui é que a esfera da mãe e a esfera do pai. Então, quando a mãe apresenta o filho para o pai, e assim o pai tem a oportunidade de também fazer pelo filho. E uma das coisas que o pai faz pelo filho é trazer o alimento quando já não é mais gerido pela mãe. Então, toda a prosperidade, quando a gente não tem, a gente chama de tomar a mãe. Quando a gente não toma a nossa mãe, a gente não tem prosperidade. Então, eu acho que só devo receber,
eu me coloco em situações onde eu tenho prejuízos financeiros e assim por diante. Ou não trabalho direito as minhas crenças não são trabalhadas porque eu tenho um padrão, uma falta de mãe, uma questão com a minha mãe. Como que é uma questão com a minha mãe na questão da constelação? Quando eu julgo a minha mãe, quando eu julgo meu pai, isso é um emaranhamento. Então eu saio do meu lugar de menor para um lugar de maior. Então eu acho que eu sei o que minha mãe deveria ter feito da minha vida e da dela. Então eu já escorrego do lugar de filha para o lugar de maior, de mãe, de vó. Ou às vezes quando eu cuido da minha mãe excessivamente, né? Eu falo, não no caso de situações, doenças e tudo mais, tá? Mesmo assim, a gente tem que tomar na constelação, tem várias questões que a gente precisa olhar para que a gente não cause enrosco na nossa vida quando os nossos pais ficam mais velhos. Mas não dá tempo de falar tudo aqui. Então, a gente causa emaranhamento quando a gente não respeita a nossa mãe, quando a gente se coloca acima dela, a gente pode causar problema de prosperidade. E aí tem o dinheiro que é separado da prosperidade, tá? O dinheiro é uma energia. Quem manda pro mundo, pra vida? O pai. Então, o pai, quando a mãe, tudo acontece devidamente, nessa ordem que eu estou falando, a mãe apresenta depois o filho para o pai, e o pai que leva o filho para a vida. Então, o pai também é essa ação, é esse movimento. Antigamente, não sei se ainda acontece, né? Os indígenas chegavam na idade, os pais pegavam os filhos, acho que com 14, 15 anos, e punham na mata para sobreviver. E aprender um monte de coisa. E depois voltava para a esfera da mãe. Por que isso? Porque aí manda para a vida, aprende, mãe o quê? Mãe é acolhimento. Então o pai dá aquela situação, ó, você tem que aprender a lidar com essa situação, e aí se acontece alguma coisa, vem e cola para a mãe, depois vai de novo para a vida. E quando a gente tem pai e mãe no coração, a gente sempre sente esse acolhimento, eles estando presentes ou não. E aí, dessa forma, a gente consegue ir melhorando a nossa vida quando a gente aplica no dia a dia essas 3 leis: hierarquia, pertencimento e a lei do equilíbrio. O que elas têm a ver com Ho'oponopono? Quando eu ressignifico alguma coisa com uma nova informação da constelação, eu limpo uma memória ruim para uma memória boa. O Ho'oponopono, ele limpa uma memória ruim para o zero, né? Para o estado zero. Então, no Ho'oponopono, a gente purifica essa memória. Na constelação, a gente ressignifica essa memória. E aí consegue estar em estado mais de presença. Quanto mais presença eu tenho, mais eu percebo se eu ajo em alguma memória, reajo, ou se eu estou no meu estado de mental e emocional equilibrados e consigo ter uma ação perante a vida, assumir responsabilidade por tudo e ver qual passo eu posso ter para melhorar a minha vida. E isso em qualquer situação, tá bom? Então, o Ho'oponopono faz, no meu ponto de vista, um complemento a mais da constelação. Porque eu faço a constelação e tive uma percepção, nossa, me senti muito abandonada, entre aspas, pelo meu pai na minha constelação. Então, o que eu faço? Ho'oponopono. O que ainda está em mim que causa esse sentimento de rejeição? Divindade, por favor, limpe em mim todo esse sentimento de rejeição. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Na constelação, eu honro e respeito o meu pai e a minha mãe, porque eles fizeram tudo o que eles podiam para mim, com a informação que eles tinham, com o que eles tinham naquele momento de consciência e de tudo mais. Então, eles são os pais certos para mim. Então, a partir do momento que eu vou tendo essa consciência, eu vou trazendo essas falas, eu vou acionando o meu subconsciente também, porque a constelação também age no subconsciente. A gente age no subconsciente, permite com que a gente traga para a consciência para ter essa ação. Então, a junção dessas 2 técnicas, no meu caminhar, fez total diferença. Trouxe muita harmonia para minha vida. Hoje eu enxergo tudo com outro olhar, ainda tenho questões, mas
a sensação de plenitude, de satisfação, de trabalhar com o que eu amo, de ser bem remunerada por isso, de poder hoje estar aqui compartilhando isso com vocês e podendo plantar uma sementinha em vocês que em alguma hora ela vai brotar. Porque a gente, aos poucos, o mundo está mudando e essa consciência, né, com esse mundo de palestras que vocês têm aqui no CONAT, vocês têm a oportunidade de trazer para a consciência, aplicar na vida e ver, ok, como que eu posso mudar a minha vida? Como eu posso transformar a minha vida? Seja uma questão de saúde, uma questão de relacionamento, uma questão de prosperidade, uma questão profissional, algum caso jurídico, não importa, é possível pelo menos a gente estar em paz, nem que seja com aquela situação, se ela não tem outro rumo a ser tomado naquele momento, pelo menos estamos em paz com aquilo que se apresenta pra gente na nossa vida. Tá bom? Espero ter contribuído um pouco, ter tocado um pouquinho no seu coração. E desejo tudo de fantástico na sua vida, que possamos juntos caminhar, melhorar esse nosso inconsciente coletivo para que mais pessoas tenham essa alegria de viver, de mudar a vida, de assumir a responsabilidade da sua vida e da sua felicidade e que também reverbera a todos à sua volta, tá bom? Um grande beijo. Eu sou Daniele Bento. O meu site é minhanaturalvibe.com.br e constelacãofamiliar.sjc.br. Estou à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, assistam todas as palestras e contem conosco para caminharmos juntos nessa evolução. E eu gosto sempre de falar, só para terminar, uma frase que eu gosto muito é: evoluir é andar descalço, apreciando a paisagem. Às vezes não é fácil, gente, olhar pra gente mesmo. Que é o que eu falo, às vezes a gente anda descalço nos pedregulhos, nas pedras, ora a gente pisa em caco de vidro, ora a gente pisa numa areia fofinha, num colchão. Então, cada momento da vida dói ou é confortável, mas se a gente prestar atenção na paisagem, a gente consegue pegar o que é de bom. A gente consegue perceber que tudo na nossa vida tem um aprendizado e que nada é em vão, que nenhum sofrimento dura para sempre, mas que a gente pode começar de alguma maneira. Então aqui eu te dei 2 formas de começar um pouquinho. Conte comigo, estamos juntos nessa caminhada. Um grande beijo. Namastê.